Olá! Está começando mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. O Poder Judiciário tem investido pesado na conciliação, com o objetivo de solucionar mais rapidamente os processos e dar uma resposta à sociedade. Na Justiça do Trabalho, a iniciativa mais recente é a criação de uma política judiciária de tratamento adequado dos conflitos trabalhistas. E para discutir esse assunto, nós recebemos o juiz do trabalho Walter Túlio Amado Ribeiro, coordenador do Centro de Solução de Conflitos de Florianópolis, em Santa Catarina. Túlio, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela presença. A conciliação realmente é um dos pilares da Justiça do Trabalho. No entanto, a gente pode dizer que houve uma maior mobilização, dos atores sociais aí envolvidos a partir das Semanas Nacionais de Conciliação, tanto do Conselho Nacional de Justiça, como mais recentemente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eu pergunto, por que esse discurso tão forte em torno da conciliação? Bom, Letícia, muito obrigado pela oportunidade, pela honra de estar aqui e falar do meu tema preferido, que é a conciliação. Respondendo a tua questão, nós estamos num momento de muita crise econômica no país e essa crise ela reflete diretamente no emprego e o emprego reflete diretamente na Justiça do Trabalho. Nós temos batido recordes de ajuizamento de ações e para que não se inviabilize um judiciário trabalhista que toda a vida foi tido como o melhor judiciário no panorama brasileiro, nós temos que adotar métodos alternativos para solucionar o conflito. E a conciliação é o mais adequado, mais célere, mais em conta, mais econômico para o poder público, para o jurisdicionado e para todos em geral, para a sociedade civil em geral, que vai custear com menor impacto essa máquina jurisdicional. Nós temos uma média de 3 milhões de ações ajuizadas por ano e este ano nós chegamos nesse patamar já em julho, dada a crise financeira e econômica que nós atravessamos. E há uns anos, cerca de uma década, os órgãos das superiores, o CNJ, a CSJT, eles têm estimulado semanas nacionais de conciliação. E tem surtido alguns resultados, O ano passado, por exemplo, nós tivemos aqui em Santa Catarina o recorde de todos os tempos de conciliação. Nós arrecadamos quase 20 milhões de reais em acordos em uma semana. A segunda vara, da qual eu sou titular, fez cerca de 16 milhões em acordo nessa semana. Foi concentrado. E é uma política adotada que, ao longo do tempo, ela tem que ser implementada para não ficar só na semana da conciliação, vai ser o ano todo de conciliação. Sempre que o juiz tem em mente de resolver um processo com rapidez, colocar na pauta diária o processo para se conciliar. Bom, e eu pergunto, como é que os advogados veem esse esforço, essa iniciativa do judiciário em prol da conciliação? Qual que é o papel deles na tentativa de um acordo? Bom, eles estão chamados pelo judiciário a contribuir com essa forma de solução de conflito por conta de acelerar os processos deles próprios, que eles têm inúmeros processos de graus de complexidades diferentes, em que processos simples podem até vir a atravancar o próprio escritório de advocacia, que tem processos com demandas mais complexas que vão ter que aguardar a sua vez na pauta para se resolver. Então, eles têm que, de uma forma ou de outra, contribuir com o judiciário para desanuviar essa massa de processo que está sob nossa responsabilidade. Eles têm aceitado com bastante presteza e eu vejo tanto nas unidades judiciárias, da qual eu sou titular de uma delas, quanto no Centro de Conciliação, que foi recém-instituído, estamos completando cerca de 6 meses de instalação, onde começou embrionariamente de forma precária, com mesas em local inadequado e hoje já ganhou um espaço ampliado e com alto grau de satisfação, Mais pra frente a gente vai falar. Vamos falar desse Vamos centro. falar mais sobre essa questão. Mas antes eu queria chamar a questão da lei da mediação, que ela foi publicada em torno de um ano, Sim. E no seu entendimento, só que as relações de trabalho, os conflitos trabalhistas ficaram de fora da lei da mediação. Sim. Então eu queria perguntar, ouviu a opinião do senhor, se a conciliação é o único meio alternativo para solucionar os conflitos trabalhistas. Sim, nós temos algumas formas de solução do conflito trabalhista. Tem uma arbitragem, que se elege um árbitro para resolver o conflito,
que é praticamente inaplicável ao processo de trabalho, né? Então é descartada essa metodologia. A mediação é a que nós mais usamos, sendo que a conciliação é uma das formas da mediação, né? O juiz serve como mediador, só que tem eficácia de coisa julgada, uma vez que é homologado por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Mas há diferença entre mediação e conciliação? Sim, a mediação pode ser no âmbito leigo, né? Não necessariamente judicializado. O mediador eleito pelas partes, né? Aliás, indicado pelas partes, que tem que ter imparcialidade, grau de equidistância entre eles, confidencialidade, tem que ter ética na condução, não pender para nenhum lado para o outro, mas ele vai propor métodos que se solucionem o processo via extrajudicial. E a conciliação propriamente dita é elaborada pelo próprio magistrado, através de conciliadores que já aproximam as partes, e o magistrado intercede, dá o arremate final nos termos do acordo e homologa, fazendo efeito de uma sentença transitada e julgada ali. Mas no caso, na lei específica da mediação, ela não contemplou os conflitos trabalhistas? Não contemplou também, mas na área... Mas nós adotávamos já antes do advento dessa legislação, essa forma de conciliação. Ela veio mais para tentar trazer para a esfera civil algo que já na Justiça do Trabalho já era praticado há longo tempo. Muita gente questiona, né, o acordo justamente pela ideia de que o trabalhador tem de abrir mão de parte do seu direito, né? Ou também por achar que, na verdade, seria um bom negócio para a empresa. Como que você rebate esse argumento? Bom, o juiz, ele expõe as partes. Primeiro ele tem um breve contato e vê os anseios das partes, o sentimento que tem guardado em cada uma delas. E pega elementos contratuais, pontuais do contrato de trabalho para formar uma proposta em que ela pode implicar em abertura de ambas as partes de certas condições que fazem acordo. Essas imposições, elas podem ser valoradas, né? Eu dou um exemplo que existem direitos irrenunciáveis em que o trabalhador não pode abrir mão dele e o juiz não pode aceitar algo assim, porque a lei é clara e expressa em relação a esses direitos. Mas existem verbas em que ele pode viabilizar e relevar para conciliar, porque viabiliza de pronto o recebimento de algum valor e que vai desafogar os anseios mais emergentes dele e da família dele. O salário, como sabemos, vem do sal, o tempero do alimento, da Roma antiga. Então, é verba salarial de cunho privilegiado alimentar. Então, ele prioriza isso, a satisfação emergencial dele. E, por outro lado, o empregador também vê ganho de causa, porque muitas verbas que estão sendo negociadas têm cunho salarial e têm cunho indenizatório. E muitas vezes ele pode fazer acordos versando sobre verbas de cunho indenizatório, em que há um descarrego de tributação previdenciária e fiscal. E a parte se dá por satisfeita no recebimento daquilo, em contrapartida, ambas as partes cedem direitos, né, e deveres e concedem-se um perdão recíproco com a baixa das armas de luta. E esse acordo é levado a cabo e faz uma satisfação social. O nosso objetivo não é só a conciliação processual, mas a conciliação social, dá uma paz para a extinta relação jurídica à vida entre eles, quer de emprego ou não, né? Não vamos discutir méritos, se houve vínculo, se não houve vínculo, se dano moral houve, se não houve. O juiz estima valores condizentes com os direitos de cada um e o trabalhador opta em acolher a propositura do juiz para receber agora e o empregador também para cortar aquele cordão umbilical que o une naquele litígio com o trabalhador. Eu sempre pondero para as partes que, não havendo aquele acordo naquele momento, o processo segue por uma instrução processual e dessa instrução cabe uma sentença, que é uma pior solução imposta, porque ela pode desagradar uma das partes, quando não as duas. Essa sentença, ela cabe recurso pelo princípio do duplo grau de jurisdição. Esse recurso, ele vai para o nosso tribunal, que é um dos mais rápidos do país, mas mesmo assim demora cerca de, em média, de 250 dias, o que faz cerca de um pouquinho mais de 8 meses.
Então, a parte já tem que considerar, principalmente o trabalhador, se ele tem fôlego para esperar essa instrução, essa sentença, esses meses de recurso, quando não cabe recurso para Brasília, para o TST, que dali pode demorar mais um tempo ainda, até uns 3 anos. Túlio, no bloco anterior, conversávamos sobre essa questão de um dos alertas, né, que o magistrado faz durante as audiências, caso as partes ali não aceitem o acordo, né, uma possível demora aí no processo. Então, gostaria de saber qual deve ser a postura, na verdade, do magistrado para conduzir essa conciliação sem que o trabalhador se sinta pressionado para fazer o acordo. Como eu vinha falando anteriormente, o judiciário trabalhista é uma das linhas do judiciário mais célere. Mas ainda que pese essa celeridade, cabe ao juiz informar as partes, principalmente o trabalhador, que é o hipossuficiente e cuja legislação formulada é para protegê-lo, que o endurecimento dele na conciliação implicará numa morosidade maior para receber. Nós temos que obedecer os prazos processuais, recursais, e eu já dou condições a ele de ver que a não conciliação implica numa instrução processual, na prolação de uma decisão, numa sentença, da qual cabe recurso para o tribunal, e desse recurso pode até haver outro novo recurso ao TST. Isso demora meses e até anos, e não vai atender à necessidade emergencial dele de ter o crédito trabalhista. Ele fica bem à vontade para acatar a propositura do juiz, né? Depende da sua necessidade emergencial, ou você tem condições, está já com um novo emprego, ganhando muito bem, de esperar todas as ponderações dele. Ele tem que ter em mente, sempre eu falo, que justiça do trabalho não é uma forma de ganhar dinheiro, né? A forma de buscar os seus direitos trabalhistas, porque existem loterias como a Mega Sena que pode deixar qualquer um rico. Então ali ele vai com uma ambição, às vezes o trabalhador, de se tornar todo poderoso com um acordo, e o empregador, com a crise que também vem sofrendo, não tem aquela disponibilidade orçamentária de pagar o acordo e nem tem razão a dar ao trabalhador de todos aqueles direitos. Então, tanto o trabalhador quanto o empregador, eles ficam flexíveis a se conciliarem, e caso haja um endurecimento de uma das partes, o juiz fica muito à vontade para não expor nenhum entendimento quanto a pré-julgamentos, mas para que a decisão seja tomada de fundo numa sentença, né, após cada um se desonerar de seu ônus probatório. Justamente eu gostaria de saber como que dá um alerta para as partes dos possíveis desdobramentos do processo se antecipar um julgamento. Sim, a gente não entra no mérito das horas extras, das verbas trabalhistas rescisórias, do FGTS. É feito um apanhado dos elementos contratuais do trabalho. Eu já pego as datas de admissão e desligamento, última remuneração, se recebeu o Fundo de Garantia Seguro-Desemprego, se recebeu as férias da contratualidade, já estou formando um juízo de valor. De valores incontroversamente reconhecidos pelas partes. Disso já tiro um valor que dali nós começamos a conversar. Se aquele valor apurado atende a necessidade do trabalhador, ele pode fechar um acordo. Se não, se é ínfimo, eu vou perguntar, indagar para ele o que mais ele quer aglutinar naquela minha conta, o que mais ele acha que está errado, né? Eu quero férias dobradas, por exemplo, que eu não usufruí, ou usufruí só de 10 dias de férias, que vai ter que pagar novamente. Meu fundo de garantia só tem 1 ano de depósito. Ele vai ter que ir justificando e o juiz vai aglutinando no numerário do valor. E dando vista também em igual prazo de tempo, respeitando o contraditório, que a parte se defenda nessa momento informal da conciliação, dizendo, não, isso eu paguei, isso eu deixei de pagar, de fato eu estava passando um momento ruim, não recolhi, e vou fazendo um valor, sem pré-julgamento de se havia procedência ou não naqueles pedidos. Né? É informal, uma conversa informal, é como se fosse de forma abstrata a análise, sem analisar a fundo o mérito das questões. Senão eu corri o risco de estar prejulgando, né? Exatamente. Bom, e na Justiça do Trabalho a gente sabe que existem alguns temas que são bastante controversos. Então eu gostaria de saber se existem matérias mais difíceis, né, para se chegar a um acordo, como por exemplo em casos envolvendo assédio moral, e outras matérias que são mais propícias a fazer a conciliação. Sim. Como eu falei, a aritmética me ajuda muito.
E com esses elementos do contrato do trabalho que eu consigo apurar das partes, eu chego a um número fixo para um acordo que vai aglutinando, deduzindo conforme as partes vão debatendo em mesa, né? E existe um pedido do magistrado que naquele momento as partes abaixem as armas de guerra, né? Ponham na mesa e tentem suavizar a relação. Eu dou até um momento inicial para que eles desopilem o fígado e falem o que estão sentindo lá dentro, que dali eu já denoto se a questão do psique de cada um, aonde está o cerne do motivo que possa impedir um acordo. Exatamente, eu também gostaria de saber isso aí de você, como quebrar esse estresse, assim, porque muitas vezes o conflito, ele tá alguma mágoa que o trabalhador tem do encarregado, por exemplo, né? Sim. Então, como identificar isso? E é né? recíproco, porque o fato de ser citado de uma ação, o empregador aparece aborrecido no momento da audiência, se sentindo ultrajado, porque ele achou que fez tudo para o empregado e o empregado entrou com uma ação contra ele. Então nós temos que impor que o direito de ação está garantido na Constituição, que é o direito de cidadania dele, que não estamos ali para castigar nem para punir ninguém, que o objetivo ali daquele momento é buscar a conciliação, o acordo de uma relação bonita de emprego que já deu certo no passado e que infelizmente foi rompida por algum motivo e que está na hora de se rever para deixar respeitadas as grandes memórias boas que ficaram no passado. E vai apelando para essa forma de argumentação em que mexe com o sentimento das partes, que traz algo de bom, brota algo de bom de dentro deles, para que seja perdoado reciprocamente, né? Em relação a dano moral, principalmente, que são valores vultuosos, tem que ser saber que nível foi esse dano moral, quem praticou esse dano, um assédio sexual, por exemplo, de que forma foi, se foi má interpretação, se foi um empregado que de fato levou as vias de um assédio, e daí negociar com o próprio empregador que ele devia ponderar algo que também eu argumento é que nossas cortes, elas têm reduzido valores de danos morais, a que a primeira instância tem arbitrado, então tem que ser objetivo, não pode se postular um valor exorbitante sabendo que vai perder no tribunal, o tribunal vai reformar. Então vamos ver um pouco mais longe, um pouco mais distante. Se objetivos, vamos tentar minimizar o conflito ali. Estúlio, falávamos no bloco anterior justamente essa questão do tempo, né, para uma audiência de conciliação, tem todo um tempo que requer uma conversa muito maior com as partes. Eu pergunto, mas no dia a dia da pauta, onde encontrar esse tempo para conversar com as partes? Eu desenvolvi uma técnica na minha unidade judiciária, que é a 2ª Vara de Florianópolis, de trabalhar com 2 mesas de audiência na minha sala. Então, eu converso, eu ponho 2 processos, um em cada mesa, ao mesmo tempo, e já vou conversando em uma mesa e a principal. A principal, geralmente, eu faço minhas instruções processuais. E a paralela, eu vou conversando os processos que têm grande possibilidade de conciliação. Eu faço um aceleramento na minha pauta, não fico as partes advogadas esperando lá fora, já estão ali na minha frente conversando na paralela, num tom mais suave, para não atrapalhar a mesa principal. E ali eu consigo tirar em breves indagações, eu chamo breves interrogatórios, os elementos cruciais do contrato de trabalho, né? Como eu falei, admissão, desligamento, última remuneração, quem recebeu, deixou de receber, e já forma um juízo de valor para lançar as minhas propostas. E consigo tirar do âmago, nesse breve interrogatório, o que sente cada uma das partes, né? Muitas vezes elas estão ali litigando por mágoa, por algo que ficou no passado mal resolvido. E eu extraindo desse litígio, desse conflito, esse âmago, eu consigo desmontar o conflito e chegar numa conciliação. E o que tem que se haver no magistrado é a paciência, para conversar, para saber ouvir. Audiência, o magistrado tem que ouvir. Audiência, ouvir para poder dar a prestação jurisdicional. A questão realmente é todas essas metas, né, por produtividade, enfim, essas audiências que o juiz tem que fazer cada vez mais audiência num curto tempo. Então, realmente conciliar essas 2 atividades fica um pouco mais complicado. Fica mais complicado. Mas sendo objetivo, perguntando de forma rápida e eficaz, você consegue
em questão de no máximo 15 minutos, resolver um processo ali. Nessa dinâmica que o senhor adotou, o senhor também tem uma outra forma de fazer a conciliação em relação aos cálculos. Você faz os cálculos ali na hora e basicamente o processo não vai mais para execução, é isso? Esses processos que vêm do tribunal, nós temos tido muito êxito. A minha vara do trabalho é uma das melhores que eu já vi, a equipe excelente, e elas fazem toda a logística do processo descendo do tribunal, já vai direto para a mesa de audiência, não se inicia a execução. E é um prato cheio para um acordo, um processo do tribunal, que ele já tenha toda a matéria delimitada e tem o depósito recursal, que já facilita muito no pagamento. E muitas vezes o depósito paga o crédito do exequente, ainda sobra dinheiro para o executado do depósito. Sai duas guias, uma para o exequente e uma para o executado. E a própria ata de audiência já é liberatória. Eles saem com cópia do depósito autenticado com eficácia da ata, já para o exequente e para o executado sacarem no banco o dinheiro. Não vai nem para a vara para fazer o alvará, nada disso. Isso é muito rápido. Um exemplo, na última sessão de execução que nós fizemos na segunda vara, de 15 processos que nós tínhamos em pauta de descido do tribunal, conciliamos em 12. Quer dizer, a execução nasceu morta, não teve execução. Já foi, desceu e pagou e arquivou o processo. Fica uma dica aí de um procedimento eficaz. Eficaz, muito eficaz. Agora eu queria conversar um pouquinho sobre a questão dos centros de conciliação que o senhor coordena. Como é que está sendo os resultados desse centro? Como é que veio essa ideia e já é possível assim ter uma posição de que dá eficácia desses? Olha, para minha surpresa, o Centro de Conciliação de Florianópolis deu muito certo. Começou de forma bem embrionária, nem eu mesmo botava muita fé que ia dar tão certo. Eu acredito, dada a demora das pautas das unidades, que estão com audiência para até final do ano que vem, as partes já estão estressadas de ficar esperando o dia D da audiência. E como eu antecipo no Centro de Conciliação a data, elas têm um desafogo naquela ansiedade embutida no seu âmago. E elas chegam lá propensas a fazer um acordo em valores que atendam às suas necessidades e, concomitante, como já tinha essa experiência na segunda vara de fazer em 2 mesas, eu trabalho em 7 mesas de audiências, uma para cada unidade judiciária do fórum. E agora, a partir de ontem, foi implementado esse centro de conciliação para alívio dos advogados que ficam um tempo esperando ali fora, em 14 mesas. Nós temos 7 mesas de negociações, em que as partes se sentam para conversar, já o juiz visitando mesa a mesa, intercedendo, soltando suas propostas de valor para a conciliação, e uma vez fechado o acordo, ele se dirige à mesa lateral da homologação do acordo. Então ficam as 7 mesas homologatórias com as 7 mesas de negociação. Hoje, por exemplo, não tivemos fila de espera. Nós chamamos pelos horários corretos e foi em alta rotatividade e com alto índice de acordo. Hoje nós temos um índice superior a 60% de acordo, de solução do processo, sendo que dependendo da seleção de processos que são encaminhados ao centro, chegamos a acordos de 80% e alguns dias até 100% dos processos. Cada vara manda em média de 8 a 12 processos por manhã. E a partir de dezembro estaremos fazendo as audiências à tarde também. Então, na verdade, você fica coordenando essas 7 mesas? As 7 mesas, eu puxo a cadeira, sento ao lado das partes, geralmente, no mínimo, são 2 advogados, autor e réu, eu sento no meio deles e vou colhendo elementos do contrato de trabalho e lançando minhas propostas, ajustando conforme a flexibilidade de cada um. Bom, doutor Túlio, a gente está chegando para o final da entrevista, porque eu só queria fazer a última pergunta. Quais aspectos, na sua opinião, a Justiça do Trabalho ainda precisa avançar para aperfeiçoar os métodos alternativos de solução de conflitos? Eu creio que o juiz deve se colocar mais perto da sociedade e mais perto das partes. Até eu dou exemplo, num caso que uma empregada, ela adorava a patroa, mas ela foi ultrajada pelo seu gerente. E o objetivo daquela ação, ela queria que o gerente fosse punido por aquilo. E saíram abraçadas, felizes, num acordo que foi homologado. Então, é essa capacidade que o juiz tem que desenvolver dentro do judiciário trabalhista de ouvir o cidadão, de ouvir o jurisdicionado. Saber o que passa dentro do sentimento, dentro da alma, dentro do âmago de cada um. E buscar uma solução que venha apaziguar, né, e trazer a paz de espírito, além da paz processual, a paz social, a paz do espírito dele como parte.
Doutor Túlio, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer tê-lo conosco hoje aqui. Até a próxima. Muito obrigado pela honra. Hoje conversamos sobre conciliação com o juiz do trabalho Walter Túlio Amado Ribeiro, coordenador do Centro de Solução de Conflitos de Florianópolis. Nos vemos no próximo programa. Até lá!